Olá, vamos falar hoje sobre um tema que, nossa, pode mudar completamente o jogo no ambiente de trabalho. Sabe como a nossa comunicação, mesmo quando a gente acha que está sendo super profissional, pode acabar sabotando os nossos resultados? Pois é, vamos entender direitinho como ajustar a nossa fala para gerar mais cooperação, mais clareza e, no fim das contas, uma autoridade muito mais inteligente. E, para começar, já fica a pergunta no ar. Será que aquela nossa postura de ser direto, objetivo, firme, sabe, o jeito profissional, não está, na verdade, dando um tiro no pé? Muitas vezes, sem a gente nem se dar conta, o nosso tom acaba criando muros em vez de construir pontes. E olha, o centro da questão está bem aqui. Na maioria esmagadora das vezes, a perda de um cliente não acontece por causa do erro técnico em si. O problema é como esse erro é comunicado, o jeito que as regras, os limites e os problemas são colocados na mesa. Isso sim é o que define se a relação vai continuar ou não. Então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto é o que a gente pode chamar de o paradoxo da comunicação. Basicamente, é entender por que estar com a razão e estar tecnicamente certo muitas vezes não resolve nada. Pelo contrário, pode até piorar as coisas. É que, principalmente em ambientes mais técnicos, a gente cai em umas armadilhas. A gente confunde objetividade com frieza e acaba tratando pessoas como se fossem linhas de código. E o que é pior, a gente confunde firmeza, que é necessária, com uma dureza, uma rispidez que soa como uma falta de empatia, sabem? E as consequências disso? Ah, elas são batata. A pessoa do outro lado, ao perceber essa dureza, já levanta um muro, já entra na defensiva. Fica aquela sensação de descaso no ar. E o resultado? O conflito que era pequeno vira uma bola de neve. E o mais frustrante de tudo é que isso acontece mesmo quando a gente está com a razão. Ok, então como a gente escapa dessa cilada? A boa notícia é que existe uma estrutura para ajudar. É a famosa comunicação não violenta, a CNV. Um método para organizar a nossa fala de um jeito muito mais estratégico. E é fundamental entender o que é a CNV de verdade. Não tem nada a ver com passar a mão na cabeça ou adoçar a pílula. Nada disso. É estratégia pura e simples. O objetivo é montar nossa fala de um jeito que a outra pessoa baixe a guarda, diminua a resistência natural e assim o caminho para a cooperação fique livre. E a estrutura é de uma simplicidade que chega a ser genial. São 3 passos. Primeiro, fato. Descreva o que aconteceu, sem julgar. Segundo, consequência. Explique qual foi o impacto daquele fato. E terceiro, solução. Aponte um caminho para seguir a partir dali. Fato, consequência, solução. É uma sequência lógica que simplesmente desarma o conflito. Certo, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como isso funciona? Vamos ver como a gente pode, de fato, reprogramar a linguagem, com as técnicas para usar já na próxima conversa. Pegue esse exemplo clássico. Você enviou o arquivo errado, por isso não está funcionando. Pá! Essa frase, mesmo que seja verdade, já vem carregada de julgamento. Ela aponta um culpado. A reação de quem ouve é instantânea. Se defender, se justificar. Pronto, a conversa já começou com o pé na porta. Agora, olha a mágica da mudança. Em vez daquela frase, imagine esta. O sistema recebeu os dados sem o campo X, aí ele não conseguiu processar. Sentiu a diferença? Aqui não tem culpado, tem um fato, uma observação técnica. Isso tira o peso pessoal da coisa e convida a outra pessoa a ajudar a resolver, em vez de se defender. Então, a gente chega no ponto-chave. A informação de fundo, a informação técnica, é exatamente a mesma nos dois casos. O que muda da água para o vinho é a reação de quem escuta. Ou seja, ao controlar a forma da mensagem, a gente ganha um controle imenso sobre o resultado da interação. E por falar em reação, tem uma coisa da neurociência que é fascinante. A palavra não. Só de ouvir essa palavrinha, nosso cérebro já dispara um alerta. É uma resposta primitiva, automática, de bloqueio e de risco. Isso acontece antes mesmo da gente processar o resto da frase. Não é sobre intenção, é sobre a fiação do cérebro mesmo. Sabendo disso, a gente consegue contornar essa reação. Em vez de focar na limitação, no não temos, a gente foca na solução. Trocar não temos esse recurso por, olha, hoje o que é possível é a alternativa X que atende a essa mesma necessidade, muda tudo. A gente comunica o mesmo limite, mas em vez de apresentar um beco sem saída, a gente mostra um novo caminho. Isso aqui é quase um guia de bolso, uma higiene da linguagem.
Palavras como não, mas, infelizmente, são quase sempre um convite para o atrito. Se a gente troca por alternativas como compreendo, ou o que é possível hoje é, ou ainda, neste cenário, o caminho viável é, a gente não perde a firmeza, a gente só elimina a fricção desnecessária. E quando a gente junta todas essas técnicas, o que começa a surgir é um novo tipo de postura profissional. É o que podemos chamar de autoridade sem atrito. E é a isso que a gente aspira, né? Ser aquele profissional que consegue manter as regras e os padrões sem precisar entrar em confronto direto, que comunica um limite de forma super clara, mas sem nenhuma hostilidade. E o mais importante, que transmite confiança e segurança justamente pela capacidade de lidar com situações difíceis sem gerar mais tensão. Se tiver uma ideia para guardar de toda essa nossa análise, que seja esta: comunicação eficiente não é um dom, não é um traço de personalidade com o qual se nasce. É uma habilidade, uma ferramenta operacional que, quando a gente aprende a usar bem, gera um impacto direto e visível nos resultados. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí na sua semana, nas conversas que estão por vir. Qual delas, talvez uma que já se sabe que vai ser difícil, poderia ser totalmente diferente se fosse abordada com esses princípios de fato, consequência e solução? A mudança pode começar em uma única conversa.